Olá, meus amores, tudo bem? Hoje em Geografia nós vamos dar início ao módulo 4. Então, nós vamos estar pegando o livro módulo 4, abrindo aqui na página 214 e 215. E vamos observar esses lugares. Nós estudamos paisagem natural e paisagem modificada, transformada pelo homem, certo? Só que essas paisagens, tanto a natural, que é da natureza, quanto a paisagem transformada, modificada pelo homem, com o tempo elas vão sendo transformadas naturalmente e outras pelos homens, melhorando ainda mais para que os homens possam viver, as pessoas. Desde que nasceu, você já mudou muito, não é mesmo? Você já reparou que muitas coisas ao seu redor também mudaram? E aí? Que lugar está representado na fotografia abaixo? A fotografia A retrata parte do município do Rio de Janeiro em 1889. Então, a fotografia A mais antiga era de 1889. E a fotografia B retrata esse mesmo lugar, só que em 2016, certo? A de 1889 e a de 2016. Se vocês olharem bem, sofreu várias mudanças, né? Entre a fotografia A e B passaram-se 127 anos. Entre, os, entre o que transformações ocorreram nessa paisagem? Então, nós vamos observar o que ocorreu. Vamos analisar. Tem barcos, navio, vela, construíram. Antigamente eram casas ou sobrados, depois construíram vários prédios, edifícios, até mesmo a montanha sofreu alteração, ela está mais verde em 2016. Em volta dela foram construídas casas, moradias, né? Muito bem. Lá na página 216, os lugares são transformados. Os lugares são transformados tanto pela ação da natureza quanto pela ação das pessoas. Tanto a natureza modifica a paisagem quanto as pessoas. A ação das águas, das chuvas, dos mares, dos rios e força dos ventos e o calor do sol são alguns exemplos de como a natureza pode transformar os lugares. As pessoas também estão constantemente transformando os lugares. Há construções de pontes, prédios, praças e tantos outros elementos, e o cultivo de lavoura são alguns exemplos de transformações causadas pelo ser humano. Dê outro exemplo de transformações causadas pela natureza, que podem ser observadas nos lugares. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês umas imagens aqui. Cadê? Aqui. Bom, quando eu falei aqui bem no início, eu falei assim, os lugares são transformados tanto pela ação da natureza. Olhem bem aqui. Essas transformações, essas areias aqui, ó, tudo isso aqui foi a própria natureza que transformou. Com vento, chuva, água. Aqui, ó, dizem que também as ações mudaram, transformaram este lugar. E também o ser humano também transforma. Olha aqui. Rua 1º de Março no passado. E olha aqui a Rua 1º de Março atualmente. Olha as mudanças que ocorreram. Olha a construção de um prédio, poste, até mesmo esse casarão sofreu uma alteração. Enseada do Botafogo no passado, olha como é que era a Enseada do Botafogo no passado, ó. Hoje, como ela é atualmente, olha as mudanças que ocorreram, certo? Olhem aqui, observe as imagens da Praça da Sé em São Paulo, em épocas diferentes. Olha aqui, olhem, olha como ela era no início, a transformação que ocorreu e como ela é hoje. Eu conheci dessa forma aqui, ó, que é aqui, ó, na Sé, em São Paulo. Realmente muito bonito. Temos aqui, ó, elementos naturais e elementos culturais. Paisagem, elementos naturais e culturais da paisagem. Essas aqui são as culturais ocorridas. O macaco, os animais são paisagens naturais, olha aqui. E essas aqui são o quê? Culturais, são cultura que fazem parte, onde o homem envolve.
Quais elementos naturais podemos encontrar nas paisagens da cidade? Tudo isso também são coisas transformadas pelo homem. Olhem bem, árvores, rios, mares, tudo isso faz parte. Todas as paisagens são iguais? Cada paisagem tem a sua forma, tanto na cidade quanto na própria natureza. Olha aqui, a paisagem, olha essa natureza. Então, não vamos encontrar uma natureza igual à outra, porque a natureza mesmo ela tem a sua própria força, tanto pela chuva, pelo lugar onde ela está sendo criada, que ela se forma, né? A natureza se forma sozinha. A partir do momento, nós temos que preservar, cuidar daquilo que foi formado. Então, cada ambiente, ele é diferente um do outro. Eu posso ir numa praia e em outra praia não vai ser a mesma coisa. Se eu estiver num campo e em outro campo, em outra cidade, aquele campo não vai ser o mesmo. Assim são as matas, as florestas, tudo tem mudança. E assim também são as cidades. Você já viu? As cidades são todas iguais? Não. Cada cidade tem algo diferente, um atrativo diferente, não é? Olha aí no livro de vocês. Aqui nós temos o quê? Mudança, a paisagem transformada pelo homem. Aqui embaixo, ó, desmatamento para plantio, tudo isso faz parte. Na atividade, diz assim: as fotografias a seguir mostram lugares modificados pelo ser humano e pela natureza. Pinte os quadros com as cores correspondentes a cada ação. Bom, de vermelho, a ação do ser humano e de verde, a ação da natureza. Por exemplo, essa primeira paisagem aqui. Ela é natural. A ação que a transformou aqui foi pela própria natureza. Essa segunda aqui, plantação. Olha aqui. É uma ação feita pelo homem. Vulcão, natural. Já viu? O vulcão, ele explode e muda toda a estrutura do lugar. E é o quê? Causada pela própria natureza. Cidade, homem. Olha aqui, ponte, construção do homem e natural, da natureza. Então, pela ação do homem, de vermelho, pela ação da natureza, de verde. Os lugares são transformados em ritmos totalmente diferentes. As cidades elas são transformadas mais rapidamente, porém as transformações que ocorrem na natureza elas são lentas e gradativamente, elas vão ocorrendo devagar, lentamente. As transformações dos lugares podem ocorrer em períodos de tempos diferentes. Algumas transformações são mais rápidas, outras são mais lentas. Conheça algumas transformações causadas pelo ser humano. A construção de grandes obras, como a de um estádio de futebol, pode durar meses até anos, né? Já a instalação de trânsito pode durar apenas algumas horas. Olha aqui a diferença, ó. Uma construção de um estádio de futebol pode durar anos, mas a instalação de um semáforo, de uma luz, pode durar apenas horas. São transformações rápidas. E construções são transformações um pouquinho mais demoradas. Já na natureza, conheço algumas transformações promovidas por ações da natureza, como a força das águas, dos rios e dos oceanos, e a ocorrência de chuvas e ventos. Note que elas ocorrem em ritmos diferentes. As chuvas intensas ocorridas em curto período podem encharcar o solo e transformá-lo e torná-lo mais pesado. Desse modo, ele desliza as partes mais altas para a parte mais baixa do relevo, transformando os lugares em poucas horas. Olha bem, chuvas intensas em período de estiagem bem pequena pode encharcar muito o solo, fazer com que ele vá desmoronando e mudando totalmente o ambiente, né? A força da água do mar, ao se chocar contra as rochas ao longo dos anos, pode desgastar os paredões rochosos no litoral, como na fotografia ao lado. Olha aqui. Ó, a água vai batendo e vai transformando. O vento também transforma. Quando o vento é forte demais, vai havendo transformação. Então, tudo muda e se transforma com o tempo. Na natureza é muito mais lento do que agora.
Lá na página 220, as ações da natureza, como a ocorrência de chuva, vento, além de promover transformações nos lugares, interferem no dia a dia das pessoas. A variação da temperatura do ar, por exemplo, pode ocasionar essas interferências. Em dias de temperaturas baixas, ou seja, quando faz frio, a pessoa costuma usar roupas grossas e prefere alimento mais quente para se aquecer. Já em dias de temperaturas elevadas, como nós estamos vivendo aqui, né, meninas? Esse período de calor, nós queremos o quê? Roupas leves, coisas mais frescas, alimentos mais saudáveis, consumir muito mais água, mais líquido, suco, não é? Comidas menos salgadas, consumimos mais saladas, não é? Então, são alimentos que vão nos ajudar a manter nosso organismo forte para enfrentar o calor, que é o que nós estamos enfrentando agora. Saudade de poder comer uma comidinha bem quentinha, vestir um agasalho, um friozinho, né, criança? Assinale com X na segunda imagem as transformações da paisagem do lugar retratado. Então, nós temos aqui a casa antes e depois. Marque um X no segundo desenho do que foi transformado. Em sua opinião, a transformação no lugar mostrado acima aconteceu em período longo ou curto? E aí? Para qual finalidade a moradia foi transformada? E aí, criança? Para que foi transformada? Será? De acordo com as características dos dias retratados, contorne de vermelho as peças de roupa. De acordo com as características dos dias retratados. Circule de vermelho as peças de roupas e alimento mais adequado para a menina. E de azul as peças de roupa mais adequadas para os meninos, certo? Então vamos lá realizar atividades. E essa aqui foi nossa atividade de hoje sobre os meios, a transformação do meio. Então, lembrando, na natureza, as transformações que ocorrem na natureza, ela é lenta, ela é gradativa. Nas cidades, os homens vão trabalhando, porém tem construções que duram de meses a anos. Transformações rápidas, faixa de segurança, quando os homens colocam na rua, construção de semáforo, luz, tudo isso faz parte das transformações que o homem produz. Olhem aqui na atividade, na imagem aqui. Olha aqui. Construções de um prédio. É uma construção que pode levar de meses a anos. Trocar uma luz, montar um poste, colocar, são construções rápidas que podem durar horas ou até um dia. Ações da natureza são transformações lentas que ocorrem gradativamente de acordo com o ambiente. E as transformações da cidade que vão ocorrendo, que podem durar anos ou meses. E a cidade, quando ela se transforma, olha aqui, como é aqui, ó, São Paulo, Praça da Sé, como ela foi no início, depois e aqui. São transformações que vão ocorrendo no decorrer dos anos, de 100, 50, 10 anos. Então, podemos dizer que todos os ambientes, com o passar do tempo, há uma leve transformação. Você, criança, vai crescendo, então vai transformando. Cai o dentinho, o primeiro dente nasce o dente fixo, definitivo. Seu corpo desenvolve, você cresce, cabelo cresce, aumenta, muda a cor e tudo isso. Então, isso ocorre. Se ocorre com o ser humano, também vai ocorrer com o meio ambiente e com os lugares também que foram transformados pelos homens e pela própria natureza, certo? Criança, essa é a nossa aulinha de geografia. Beijo no coração de vocês.